Olá, queridos e queridas. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Sutra de Lótus. No vídeo de hoje, eu vou elucidar um dos conceitos mais importantes na doutrina budista, que é o caminho do meio. Antes de mais nada, eu já peço que deixem seu like, se inscrevam no canal e habilitem as notificações de novos vídeos clicando no sininho. Comente e compartilhe esse vídeo com quem estiver precisando ou com quem se interessa por esse tipo de assunto. Para que haja uma melhor compreensão sobre o conceito do caminho do meio, precisamos retornar à história do Buda Sakyamuni, que viveu há cerca de 2500 anos atrás. Sakyamuni foi o príncipe Siddhartha Gautama. Sua condição de futuro governante lhe proporcionou desfrutar de uma série de prazeres e comodidades materiais. Para ter uma ideia, o príncipe Siddhartha possuía 3 palácios. Seu pai, o rei Shuddhodana, líder do clã dos Sakyas, procurou de todas as formas proteger Siddhartha de qualquer contato com a vida fora do palácio, marcada por sofrimentos, doenças, pobreza e morte. Dessa forma, o pai de Sakyamuni acreditava protegê-lo dos aspectos mais árduos e degradantes da vida. Aos 16 anos, Siddhartha se casou com sua prima Yashodhara, que lhe deu um filho. Ou seja, Siddhartha tinha a vida perfeita: palácios, riqueza, mulher e filho. Mas em conversas com seu amigo e cocheiro do reino, Kandaka, o príncipe sentiu a curiosidade de conhecer como era a vida fora do palácio. Siddhartha então partiu de seu reino para conhecer outras terras, acompanhado por Chandaka, que lhe explicou a verdade a respeito da vida fora do palácio. Em seu caminho, Siddhartha viu um idoso, um doente, um asceta e um enterro. Tais visões marcaram profundamente o jovem príncipe, que decidiu buscar a vida ascética a fim de encontrar a solução para o sofrimento humano. Siddhartha, então, se juntou a professores ascetas que passaram a lhe ensinar práticas de restrição e automortificação. Segundo eles, a iluminação só poderia ser atingida através da privação total de prazeres materiais, bem como através da dor. Cada seguidor dessa escola deveria praticar um ato de automortificação da carne. Alguns deveriam passar o resto da sua vida sem abrir as mãos. Outros deveriam passar o resto da vida com os braços estendidos acima da cabeça. No caso de Siddhartha, ele deveria passar o resto da vida se alimentando de fezes de pássaros. Alguns relatos dizem que ele deveria se alimentar com apenas uma folha por dia. Com o passar dos anos, Siddhartha foi ficando extremamente fraco e certo dia, durante um banho em um rio, ele caiu e quase se afogou, sendo salvo por pessoas que estavam próximas. Existem relatos de que nesse momento Siddhartha viu um barqueiro atravessar o rio tocando um instrumento indiano. De repente, a corda do instrumento arrebentou. Foi quando Siddhartha compreendeu que para se tocar uma bela música não poderia apertar demais a corda, senão ela arrebentava, como também não poderia afrouxar demais a corda, senão o som não saía. Dessa forma, Siddhartha compreendeu que se insistisse no caminho da mortificação da carne, morreria e jamais alcançaria a iluminação. Ou seja, a iluminação se encontrava no caminho da moderação entre os prazeres mundanos
e a vida ascética, entre o material e o espiritual. Estava então formado o conceito de caminho do meio. Após esse incidente, Siddhartha abandona o grupo de ascetas e senta-se sob uma árvore, e em profundo estado meditativo alcança a iluminação. A partir desse momento, Siddhartha ficou conhecido por seus seguidores como Buda, que significa o iluminado, sendo referido constantemente no budismo como Sakyamuni, que significa o sábio do clã dos Sákyas. A partir de então, o Buda percorreu vários países e regiões durante 45 anos, expondo sua doutrina de como se libertar dos sofrimentos do nascimento e da morte. Após essa breve exposição sobre a vida de Sakyamuni, vamos voltar ao conceito do caminho do meio. Ao contrário do que muitos pensam, caminho do meio não significa ficar em cima do muro ou se abster de tomar decisões. O caminho do meio é um conceito que elucida o meio termo entre dois campos opostos. Significa que a verdade não se encontra em um extremo ou outro, mas no meio entre esses extremos. Esse conceito se aproxima muito da mediana aristotélica, que compreende que a virtude é o meio termo entre dois vícios. Compreendido isso, como o conceito do caminho do meio poderá nos ajudar e ajudar nossa sociedade? Primeiro, eu gostaria de falar um pouco sobre o pensamento binário, porque nós, assim como nossa sociedade, postulamos a dualidade como referência para compreender o mundo. O pensamento binário tem raízes no maniqueísmo, fixado no dualismo religioso que pressupõe uma visão de mundo firmada no conflito entre o bem e o mal. Embasado em explicações simplistas, o pensamento binário percebe o mundo sob o prisma da polarização entre dois elementos opostos e distintos, e incapazes de se mesclar. É o pensamento que entende um mundo dividido entre o bem e o mal, o feio e o belo, o macho e a fêmea, o preto e o branco, eu e os outros. O pensamento binário traz conforto intelectual e moral, pois evita reflexão. O grande problema do pensamento binário é o engessamento ideológico, pois pressupõe a visão do mundo em duas possibilidades incompatíveis. Ao longo da história, o pensamento binário foi espeque de diversas guerras e atrocidades, muitas delas firmadas na luta entre o bem e o mal, onde o mal era associado à figura do outro, o estrangeiro, a mulher, o judeu, o negro, o gay e por aí vai. Hoje em dia, vemos o pensamento binário se espraiar em discussões políticas, sociais e de gênero, sobretudo nas redes sociais, onde pessoas são rotuladas e taxativamente depreciadas caso evoquem uma opinião que não se enquadre totalmente à percepção ideológica de um grupo ou de outro. Nessa esteira, o conceito de caminho do meio pode nos fornecer uma possibilidade para diluirmos o engessamento ideológico provocado pelo pensamento binário. Isso porque o caminho do meio, enquanto conceito, toma por referencial a dignidade da vida. Isso significa que nenhuma filosofia política, religiosa e social deve prevalecer acima da dignidade da vida. Lembrando que, no passado, o Buda Sakyamuni desenvolveu a filosofia do caminho do meio porque respeitou a dignidade da sua vida, acima de qualquer ideologia espiritual que indicasse que a expansão da consciência deveria suprimir a vida humana. A propósito,
Uma outra dualidade criada pelo pensamento binário é o antagonismo entre a vida espiritual e a material. Será preciso abandonar por completo os prazeres da vida material para alcançar a iluminação? O budismo Mahayana responde essa pergunta através da máxima de que os desejos mundanos são iluminação, ou seja, não é preciso abrir mão do desejo para que se alcance o mais elevado estado de consciência, que é o estado de Buda. O budismo de Nichiren Daishonin postula que o Daimoku, ou a recitação do Nam-myoho Renge-kyo, é o caminho mais rápido para se atingir a iluminação, onde quer que estejamos. Uma outra interpretação do conceito de que os desejos mundanos são iluminação é que muitas pessoas iniciam a prática do budismo Nichiren com o único desejo de satisfazer suas necessidades materiais. Entretanto, ao recitar o Nam-myoho Renge-kyo, realizar a cerimônia do Gongyo todos os dias, estudar os Goshos e ensinar aos outros, essas pessoas acabam por despertar a consciência búdica inata, compreendendo que o estado de Buda é sua verdadeira natureza, seu verdadeiro eu. Depreendemos daí que um dos propósitos da prática budista está em promover nas pessoas o encontro com seu eu real. No budismo, usamos como referencial a imagem da flor de lótus que nasce em meio ao lodo do pântano para explicar metaforicamente o despertar do estado de Buda. Daí compreendemos que, assim como a bela flor de lótus desabrocha em meio ao pântano lamacento, é em meio aos vícios de nossa sociedade que devemos manifestar o estado de Buda. Isso porque, como bodhisattvas da Terra, assumimos o compromisso de salvar a nós mesmos e aos outros, indicando-lhes o caminho mais rápido para alcançar a iluminação, tendo em vista que o bodhisattva é aquele que adiou sua entrada no nirvana a fim de salvar todas as pessoas do sofrimento. No campo pessoal, a filosofia do caminho do meio pode ser aplicada através da cordialidade, do bom senso, da empatia, do ímpeto conciliatório, do saber ouvir o outro e evitar adotar posturas binárias. Nos campos político, filosófico e religioso, o caminho do meio se manifesta na postura de, acima de tudo, defender a dignidade da vida. Essa abordagem é expressa por Gandhi em suas conhecidas palavras: lembre-se do rosto da pessoa mais pobre e mais fraca que já viu e pergunte a si mesmo se o passo que você vai dar terá alguma utilidade para ela. Então, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham compreendido. Caso tenham dúvidas, deixem aqui nos comentários ou mandem um e-mail para sutradelotosnichiren@gmail.com. Eu vou deixar esse e-mail aqui na descrição do vídeo, que eu responderei o mais rápido possível sua mensagem. E lembre-se, se gostou do vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Gratidão por chegar até aqui, um grande abraço e até a próxima. Nam-myoho Renge Kyo. 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 Myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo. Nam-myoho Renge Kyo.
Namyo Renge Kyo, 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 Namyo Renge Kyo.